Oi pessoal do Instagram, tudo bem? Vou organizar aqui para começar também pelo YouTube. A gente vai falar, deixa eu colocar aqui, Valéria, bem-vinda! Desbiose, bem-vindo todos, saúde intestinal, publicar e agora eu fixo. Eu aprendi, vamos lá. Oi, Deni, Iracema, Lúcia, Valéria, bem-vindo todos. Nós vamos falar hoje sobre saúde intestinal, sobre desbiose. Eu preciso iniciar aqui no YouTube também. Eu gostaria que vocês vissem a gambiarra daqui, que eu acho que vocês vão dar risada. Se tiver tempo, depois eu mostro. Ixi, pera lá, que aqui tá sem conexão. Gente, peraí. Eu vou ter que fazer uma coisa que... não, apareceu. Bem, nós vamos falar sobre desbiose. Deixa eu ver mais quem entrou. Pousada do Bosque, Deia... Todos vocês que estão aqui, Lago Granitos, todos vocês que estão aqui, acredito que tenham esse desejo e essa curiosidade de entender, afinal, o que é desbiose. Porque se fala tanto de saúde intestinal e é sobre isso que a gente vai falar. Pronto, agora eu tô ao vivo também no YouTube, além do Instagram. Bem-vindo vocês. Peraí, gente, não tá indo não. Peraí, eu vou ter que sair aqui. Um segundo. Oi, Heloísa. Voltei. Vocês me esperaram? Eu tive que tirar ali a internet e usar o 4G. Uau! Pronto, agora eu tô aqui. Pronto. Deixa eu ver mais quem entrou. Manhãs, Laila, Ruth, Joana... mais outras pessoas. Gente, bem-vindo. A gente vai falar sobre saúde intestinal e desbiose. Esse é o assunto. Eu tô aqui no YouTube, quando eu estiver aqui eu tô olhando pro YouTube, quando eu estiver aqui eu tô olhando pro Instagram e vamos, que já enrolou muito. Primeira coisa, eu quero começar essa aula, eu quero dizer pra vocês que eu vou estar 100% presente aqui. Tudo que eu puder passar pra vocês de informação que esteja ao meu alcance, eu vou fazer. Eu quero começar essa aula com uma frase. Abre aspas. No século XXI, nossas papilas gustativas, nossa química cerebral, nossa bioquímica, nossos hormônios e nossas cozinhas foram sequestradas pela indústria dos alimentos. Eu acho essa frase tão impactante, porque o que eu vejo hoje na minha prática é que, de fato, as pessoas, elas têm o vício nas suas papilas gustativas em relação aos hipersabores. É isso que as pessoas buscam quando elas vão se alimentar. Um exemplo clássico é quando eu ofereço e sugestiono para o meu cliente que ele, por exemplo, não use adoçante ou açúcar no seu café. E aquilo dali é algo muito instigante para ele, muito difícil, porque o café é amargo e o amargo é ruim. Por que isso? Exatamente porque as nossas papilas gustativas foram sequestradas pela indústria. Então hoje existe um apelo muito maior para a aceitação de alimentos que são extremamente salgados, extremamente doces. Sendo que na nossa papila gustativa, a gente tem a aceitação para todos os sabores, azedo, amargo, doce, salgado, umami. Mas os sabores amargo e os sabores azedo são os sabores que precisam ser treinados para serem aceitados. Você não vai de um dia para o outro tomar um café amargo ou um chá, um café sem adoçar, que é amargo, ou um chá, e você vai achar que aquela bebida entrou bem e que você gosta e que você aprecia aquilo dali. Não, você precisa treinar. Da mesma forma que você tem que ir para a academia treinar para criar músculos, você precisa criar os músculos da aceitação na sua papila gustativa para que você aceite os sabores que se distanciam desses hipersabores, dos sabores industrializados. Outra questão muito interessante
é que os alimentos que têm maior quantidade de antioxidantes e de compostos fenólicos são alimentos amargos. Um exemplo disso, por exemplo, é as frutas vermelhas, por exemplo. Essas frutas que têm um índice glicêmico menor, que tem menos sabor doce, são as frutas que têm mais antioxidantes, né? Então, prestar atenção, assim, eu quis começar essa aula com esse chamado aí, né, de como que a gente está educando as nossas papilas, o nosso gosto. O bom disso tudo é que nós somos seres humanos, seres super adaptáveis, e a gente se adapta a novos sabores, a novas formas de se alimentar. Oi, tio Candinho, um beijo. E aí, eu quero dizer para vocês que não é normal, tudo bem, é normal, uma vez na vida uma pessoa teve uma diarreia, ou ela teve um episódio de intestino preso, na maioria das... Rodrigo! Ou ela teve um episódio de intestino preso. Isso acontece muito com mulheres quando viajam, elas não conseguem, né, evacuar com facilidade. Isso é normal que aconteça uma vez ou outra, Laura. Que aconteça uma vez ou outra. Só que não é normal quando isso é recorrente. Não é normal quando você tem uma diarreia recorrente, não é normal quando você tem um intestino preso recorrente. E o que é normal para mim, como profissional da saúde, escutando sobre a vida dos meus pacientes, é que isso é considerado como algo normal. Ah, mas eu tenho meu intestino preso sempre, desde criança. Ah, mas eu tô com essa diarreia, vira e mexe assim, eu fico com diarreia, fico com o intestino preso. Isso não é normal. Da mesma maneira que sintomas gastrointestinais que não estão ligados ao seu sistema digestório também não é normal. E eu vou elencar eles aqui. Como? Estar cansada, ter depressão, ter dermatite atópica, ter rinite, sinusite, ter uma resistência à insulina, ter uma enxaqueca recorrente, ter candidíase de repetição, não conseguir se concentrar para elaborar um raciocínio, ter acne, ser obeso, nada disso é normal. Não é normal ter queda de cabelo, não é normal ter unhas fracas, não é normal ter distúrbios cardiovasculares, que às vezes as pessoas associam à genética, não é normal desenvolver uma doença autoimune. Antes dessa doença ter sido instalada, o seu corpo deu sinais e você talvez não percebeu. Não é normal ter disfunção tireoidiana, não é normal não conseguir dormir, não é normal ter doença hepática. Isso são sintomas intestinais, mas que eles podem também refletir uma ausência de saúde em microbioma. E o que acontece quando se tem esses sintomas exacerbados? Tá conectado. O que acontece? O que acontece é que as pessoas começam a fazer uso de medicamentos, eles têm muito sintoma, então de forma indiscriminada, eles começam a fazer uso de antiácidos, de laxantes, de omeprazóis, de analgésicos, de descongestionantes. Eu vou olhar mais pro Instagram, porque eu tô com uma audiência aqui no Instagram, e o YouTube vai ficar salvo, tá? Essas pessoas fazem uso de ansiolíticos, de anorexígenos, de tranquilizantes, e acaba que isso tudo desregula todo o terreno biológico dessa pessoa. E a ideia aqui é a gente trabalhar esse terreno biológico para que a gente tenha uma horta biológica linda e farta. É isso que a gente vai conversar aqui, tá? Primeiro ponto, antes de começar a falar sobre essa saúde intestinal, eu quero que vocês compreendam que o estilo de vida, ele é
condição sine qua non para que a gente consiga restabelecer, para que a gente consiga trabalhar nesse terreno biológico e para que a gente tenha uma horta biológica farta e produtiva. Estilo de vida, gente, abrange hábitos alimentares, abrange hidratação, abrange um sono de qualidade, abrange você ser sedentária ou você fazer atividade física, abrange você ter o controle do seu estresse, abrange você ter um relacionamento interpessoal saudável com as pessoas que te rodeiam, os seus familiares, as pessoas do seu trabalho, abrange você se expor ao sol, abrange o ambiente em que a gente vive, ser um ambiente saudável. Esses 8 pontos são os pilares fundamentais para um estilo de vida. Então, quais são esses pilares fundamentais para o estilo de vida? Hábitos alimentares, hidratação, sono de qualidade, atividade física, controle de estresse, relacionamento interpessoal, se expor ao sol e o ambiente em que a gente vive. Vocês marcaram aí qual é desses pilares que vocês estão precisando dar mais atenção? Isso é um exercício que eu estou propondo aqui a vocês. Desde a primeira revolução industrial, que foi depois do século XVIII, até os dias atuais, a gente veio passando por um processo de mudança da alimentação. Os alimentos passaram a ser alimentos industrializados, o mercado de trabalho cada vez mais aberto para as mulheres e a indústria química atuando fortemente junto da indústria alimentícia. E isso faz com que os alimentos tenham cada vez mais aditivos alimentares, como corantes, conservantes. Aditivos alimentares, gente, são aqueles componentes que estão ali naquele alimento sem a capacidade, sem a função de nutrição. Ele tá ali para poder fazer com que aquele alimento dure mais tempo, né? Para que ele possa se locomover para lugares distantes, para que ele possa viver em tempo de prateleira, em shelf life, de forma que a indústria se beneficie daquilo. Esses são os aditivos alimentares. Junto disso, introdução de agroquímicos, intervenção genética, todas essas mudanças a gente vem vivenciando desde o século XVIII. E o que a gente tem hoje é uma dieta rica em alimentos processados, ultraprocessados, que tem calorias vazias, que não tem fibras e não tem micronutrientes. E o que acontece é que a gente tem uma população cada vez mais doente, cada vez mais obesa. Esse ambiente obesogênico em que a população está inserida e esses hábitos alimentares distorcidos. Com todo esse panorama que eu falei aqui com vocês e a microbiota intestinal, o que acontece é que junto dessa mudança que veio com a Revolução Industrial, também veio o excesso de higienização dos alimentos. Esse processo de higienização de antimicrobianos para poder fazer com que esse alimento tenha maior tempo de prateleira, vou dar um exemplo para vocês prático da minha vida, tá? O que aconteceu hoje? Há 2 dias atrás eu fiz um hummus de ervilha fresca e nesse hummus eu quis colocar microalgas, que são microalgas que se chama espirulina, e eu tenho ela flocada. Então eu coloquei uma colher de espirulina ali naquele hummus. O que aconteceu de 2 dias pra cá? De 2 dias pra cá, esse hummus não dá pra comer, porque, gente, nasceu uma família bacteriana foi desenvolvida ali naquele alimento, porque aquele alimento estava vivo, aquele alimento tinha muitos nutrientes, e isso é exatamente o contrário que a indústria busca. E quando a indústria faz isso, a indústria reduz fragmentos bacterianos que antes a gente ingeria e coloca aquele alimento como um alimento free, como um alimento sem vida, né? Que são esses alimentos desvitalizados. E com isso a gente tem uma redução na nossa imunidade,
o que nos deixa mais vulneráveis à doença. E se a gente está mais vulnerável à doença, a gente aumenta e se expõe mais ao uso de antibióticos. E se a gente faz isso, a gente reduz população de bactérias saudáveis em nosso organismo. Vocês percebem como é que funciona? Então, esse desequilíbrio através, né, dessa baixa imunidade inata, através desse uso, essa exposição prolongada a medicamentos e antibióticos, isso faz com que a gente tenha uma microbiota mais suscetível a desenvolvimento das doenças. E aí a gente está falando de diabetes, a gente está falando da obesidade, da doença inflamatória intestinal, de doença pulmonar, de artrite reumatoide, do próprio câncer, né? Eu falei aqui de algumas doenças autoimunes porque a gente tem muito respaldo na ciência que fala, que mostra a desbiose como um primeiro passo antes de uma doença autoimune. Então hoje a gente tem um padrão alimentar que favorece a alteração da nossa microbiana. Por quê? Porque reduz o nosso organismo. Ele tem uma exposição reduzida a esses micro-organismos, o que faz com que essa diversidade de micro-organismos no intestino seja reduzida. E é aí que a gente fala de desbiose. Então, se a gente tem um padrão alimentar com alto teor de açúcar, com alto teor de ferro através das fortificações das farinhas, né? Carboidratos de alto índice glicêmico, gorduras que são pró-inflamatórias, como a gordura usada pela maioria das vezes da indústria, que é a gordura trans, a gente tem a desbiose, porque a gente reduz de forma qualitativa e a gente reduz de forma quantitativa esse equilíbrio de bactérias patogênicas e bactérias que vão promover saúde. Então, gente, depois desse apanhado geral, se vocês, eu só vou abaixar aqui assim para eu não me desconcentrar. Depois desse apanhado geral, vocês podem deixar dúvidas aí, porque em um determinado momento a gente vai conversar um pouco, se tiver dúvida para se esclarecer. Eu quero falar para vocês que o nosso trato gastrointestinal, na maioria das pessoas que eu converso, e alguns de vocês que estão aí, acreditam que a função do trato gastrointestinal é digerir e, no máximo, absorver e excretar, tá? Digerir, absorver e excretar, tipo, a pessoa tá muito por dentro do trato gastrointestinal. Só que, na verdade, o nosso trato gastrointestinal, ele tem 7 funções básicas e importantes. Digestão, absorção e excreção são as 3 primeiras, mas esse sistema gastrointestinal, ele também precisa detoxificar, ele também precisa cuidar da imunidade, e a imunidade inata é o nosso primeiro sistema de defesa. Ele tem uma função neurológica, porque a gente já sabe que existe uma comunicação muito mais eficiente intestino-cérebro do que o contrário, e ele tem a sua função endócrina na produção de hormônios. Então veja a importância da saúde intestinal. E aí, quando começa o nosso sistema gastrointestinal, como que é esse começo de trabalho? A primeira função que eu quero falar para vocês é a função digestória, que eu converso muito bem com os meus pacientes e eu quero fazer isso aqui com vocês. Aonde que começa essa função de digerir? A função digestória, ela começa quando você pensa ou quando você olha o alimento e na sua boca você começa a produzir saliva. Essa saliva, ela tem ali enzimas que vão começar o processo digestório, cerca de 30% dos carboidratos e das gorduras vão começar a ser digeridos ali. E daí, gente, eu já trago para vocês uma primeira orientação. O quanto é importante a mastigação, porque quanto mais você mastigar, mais essas enzimas se envolvem com aquele alimento e mais você promove quebra desse alimento.
tá? Então você mastiga, mastiga. Esse alimento vai passar pelo esôfago, estômago. O estômago, quando chega lá, como você já mastigou, eu espero que você tenha feito isso, você já expôs aminoácidos. Aminoácidos, gente, são frações proteicas. Imagina um colarzinho de pérolas, onde cada pérolazinha é um aminoácido e todo o colar era uma proteína. São moléculas muito grandes, por isso que é importante a mastigação. A gente precisa de um auxílio para poder quebrar essa proteína em aminoácidos. Quando você entrega no seu estômago, você já expôs um pouco desses aminoácidos e o seu estômago, ele entende que ele tem que começar ali um processo de emulsificar, misturar aquele alimento ali com as enzimas que ele tem. E ele começa a trabalhar como se fosse um liquidificador. Você fecha os esfíncteres e o seu estômago começa a trabalhar ali aquele alimento com o quimoácido. Nesse momento, é importante que no estômago tenha a acidez necessária para poder digerir, continuar esse processo de digestão. Só que o que acontece? Em grande parte das vezes, né, porque o paciente quando vem ao consultório com queixas é porque ele realmente tem alguma parte desse processo que não está funcionando de forma fisiológica, essa pessoa não tem deficiência de enzimas no seu estômago. E se ela tem deficiência de enzima, ela não consegue quebrar as moléculas e ela tem fragmentos proteicos, fragmentos alimentares ali nesse estômago. O que acontece é que esse estômago rico em fragmentos proteicos, ele vai chamar bactérias patogênicas ali para aquele ambiente. Só que tem duas questões aí que são interessantes serem abordadas quando a gente fala de saúde estomacal. A questão de se ter pouco ácido clorídrico ou muito ácido clorídrico, né? Essa é uma abordagem que a gente deve falar porque a reposição dessas enzimas é algo que seria fácil. Quando a gente fala de hipocloridria, a gente está falando de pessoas que têm pouca quantidade de ácido clorídrico. Em geral, são aquelas pessoas que mastigam pouco e são aquelas pessoas que precisam de uma grande quantidade de líquidos para empurrar a comida. E quando ela faz isso, ela dilui o ácido clorídrico em seu estômago e ela dificulta a digestão de proteínas. Essa pessoa precisa recolocar ácido clorídrico. E a gente tem temperos que podem ajudar muito a fazer isso, como o alecrim, como o gengibre, como o aloe vera. Eita, não, a atualização. Aloe vera, alecrim, gengibre. Então eles podem ser oferecidos como chá, né? O gengibre você precisa coccionar, você precisa ferver ele um pouco para poder extrair os ativos. Já o alecrim, você vai ferver uma água, abafar digestivos. Além disso, deficiência de zinco, deficiência de B6 são também fatores que vão influenciar para você ter uma baixa concentração de ácido clorídrico e uma dificuldade de quebrar alimentos, de digerir alimentos. A diferença que a gente vê sobre quem tem hipocloridria, aquela pessoa que tem baixa quantidade de ácido clorídrico, e aquela que tem hipercloridria, aquela pessoa que tem muita quantidade de ácido clorídrico, é em que momento ela sente o desconforto. Porque se ela sente o desconforto ao comer, né, ela come e depois ela fica desconfortável. Ela come um churrasco e depois ela não consegue comer mais nada. Ela não consegue
falando de pessoas que têm hipercloridria. E como que a gente pode suspeitar de pessoas que absorvem mal o alimento? Primeira questão é se você tem má digestão. Se você tem má digestão, já é um primeiro ponto aí que pode levar a crer que você tem uma má absorção intestinal. Quando a gente está falando de má absorção intestinal, então está faltando nutrientes e chances muito grandes de você ser disbiótica, de você ter disbiose. Se você tem fezes excessivamente volumosas, você também pode suspeitar de má absorção intestinal. De maneira equivocada, com alimentos industrializados, superprocessados, então você vai ter sim uma carência nutricional. Esses são os pontos para se suspeitar que você tem uma carência absortiva. Outra função A ideia aqui é ter uma aula, entregar muito conteúdo para vocês entenderem a importância de se cuidar de intestino, tá? A excreção, ela é feita pelo intestino grosso, e aí a gente está falando de fezes. E o que eu muito vejo são pessoas elencando aqui as 7 funções importantes desse intestino. E como que você pode possibilitar uma forma de excreção ótima? Papel e caneta, porque eu vou falar para vocês. Primeiro ponto, hidratação, como eu falei. Existe uma continha, toda live eu falo isso. Fazer cocô é você tomar água, ter uma ingestão boa de água. Segundo ponto é você ingerir fibras. Então, se você tem uma alimentação à base de alimentação de fast food, de comida de lanchonete, você também fica aí devendo a ingestão de fibra. E lá na frente mais eu vou falar para vocês de onde que a gente pode tirar essas fibras. Você precisa
ter as proteínas, porque é importante você fazer isso para que você consiga excretar. Você precisa ter uma microbiota ótima, e aí você cuida disso através de o que a gente está meio que falando aqui, volta lá para aquela questão do estilo de vida, uma alimentação, uma atividade física, hidratação, sono. Alimentares são aqueles alimentos que o nosso corpo ele não consegue lidar com eles. Eles não conseguem metabolizar, não conseguem quebrar, você não consegue digerir. E o que que acontece? Existem alimentos que sabidamente, através de muitos estudos, a gente sabe que eles têm um potencial alergênico muito alergênico, mas na minha prática, o que eu mais vejo é o glúten e o leite. O leite, às vezes não o iogurte ou o queijo maturado, mas o glúten é o que eu mais vejo, que eu vejo de melhora das pessoas. Né? Um exemplo, um horário que eu acho mais adequado para poder estimular essa capacidade excretiva do nosso intestino era a partir da manhã. Então, ao acordar, tomar um copão de água, ué, completo. Caso contrário, você está tendo aí, não está conseguindo formar fezes ideais. Agora eu quero que vocês peguem a hora que vocês adoram, papelzinho e caneta, que eu vou dizer quais são os suplementos auxiliares para poder esse sistema excretório funcione de uma maneira ótima. Repetindo, quais são os suplementos que vão auxiliar esse intestino na sua capacidade de excreção ótima? Semente de linhaça, semente de chia, farelo de arroz, fibra de coco, farinha de semente de uva, farinha
atividade de enzimas para detoxificação acontece no intestino delgado. O que eu tô querendo te dizer? Se você é uma pessoa desbiótica, se você é uma pessoa constipada, que nem cocô você consegue fazer, a sua capacidade detoxificante está completamente reduzida. Então olha aí como é importante como essa aula aqui é sobre intestino, então a gente vai falar sobre ele. Existe um elemento chamado P-glicoproteína que ela trabalha bombeando a toxina de fora da célula intestinal, de dentro do intestino para fora. E isso acontece no intestino delgado. Só que se você tem um intestino hiperpermeável, você tem uma capacidade reduzida desse composto, dessa P-glicoproteína. Me deem um segundo, gente, não abandone. Deixa eu pegar um materialzinho para mostrar para vocês. Espera aí. Voltei. Adoro mostrar isso daqui porque fica bem claro para vocês, ó. Aqui é a mucosa do intestino, aqui é a luz intestinal e bactérias convivendo em equilíbrio. Você percebe que tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E aqui é a corrente sanguínea. Essa mucosa ela é bem agarradinha uma na outra e ela trabalha como se ela fosse uma peneira novinha, bem fechadinha, e ela filtra tudo que vai passar para a corrente sanguínea. E essa P-glicoproteína, ela trabalha bombeando todas as toxinas que foram metabolizadas para poder ser excretada. E aí ela vai pegando tudo que está aqui dentro e jogando pro lado de fora. Tudo bem? E aí, quando a gente fala de um ambiente desbiótico, a gente está falando dessa imagem. Aqui existe um desequilíbrio dessas bactérias patogênicas e as bactérias que promovem a saúde. A gente tem uma hiperpermeabilidade intestinal, onde essa mucosa ela tá frouxa, a peneira tá velha, desgastada, super abertinha, e ela deixa passar para a corrente sanguínea fragmentos de bactérias, fragmentos de alimento que não deveriam estar aqui, solicitando o sistema de defesa todo o tempo, tá? Então, é isso que acontece com uma pessoa que tem desbiose. E aí, gente, quais são os fatores que é legal isso, né? É bem legal. Quais são os fatores que podem influenciar o que compõe essa microbiota do intestino? A idade, então a gente sabe que os idosos eles são mais propensos a ter hiperpermeabilidade intestinal. O tempo de trânsito, então as pessoas constipadas, elas tendem a ser desbióticas, né? A disponibilidade de fibra e de amido nessa alimentação, então aquelas pessoas que têm o padrão alimentar de fast food ou de comida de lanchonete, como eu gosto de dizer, ela tem menos disponibilidade de fibra e de amidos, né? Como é o estado imunológico dessa pessoa, se ela é suscetível a infecções, se ela usa antibióticos, se ela usa imunossupressores, então em geral as pessoas que têm doença autoimune. Aqui eu já falei que a gente tem bastante evidência que mostra a disbiose como uma condição pré-instalação de uma doença autoimune, exatamente por conta disso, ó. Quando esses fragmentos passam aqui, vem o sistema de defesa para poder lhe defender de pedaços de carne mal digerido, de fragmento de bactéria, em determinado momento o seu sistema de defesa pode reconhecer em algum desses fragmentos uma molécula símile a alguma estrutura do seu corpo, e aí ela entende que ela precisa atacar tudo que é parecido com aquilo, e aí ela começa a atacar a sua tireoide, começa a atacar o teu pâncreas, e aí você
vai ter uma tireoidite Hashimoto, você vai ter uma diabetes, enfim. E essas pessoas que têm a doença autoimune, elas fazem uso de imunossupressores, o que só aumenta essa condição. Percebem? Então, o que é desbiose, meu povo? Desbiose é um estado onde a sua microbiota vai produzir efeitos que são nocivos ao organismo, porque ela teve mudança no tipo e na quantidade dos micro-organismos, ela teve mudança na atividade metabólica que esses micro-organismos atuam, e ela teve uma mudança na distribuição do trato gastrointestinal, porque o nosso trato gastrointestinal começa na boca e termina no ânus, ele tem a distribuição adequada de micro-organismos. Tem micro-organismos do esôfago, tem micro-organismo do estômago, e quando você desregula isso tudo aí, você está nessa condição de desbiose. E o que é legal dizer também, gente, que a desbiose, aonde que a gente pode ter desbiose? A gente não tem desbiose só no estômago, a gente pode ter desbiose no sino respiratório, a gente pode ter desbiose cutânea, a gente pode ter desbiose oral, a gente pode ter desbiose ambiental, se tiver mofo na parede, a gente pode ter desbiose geniturinária, aquela mulher que tem candidíase de repetição. Mas, afinal, quando essa desbiose iniciou? Quando teve início essa desbiose? E aí são as questões da vida moderna que a gente falou lá no comecinho dessa aula, através dos, por exemplo, nascimentos nos partos, os nascimentos cesáreos, os nascimentos em hospitais, aquela criança que foi pouco amamentada, aquela criança que faz uso de antibiótico, ou aquele adulto, aquela pessoa que tem pressa para comer, para mastigar, que não mastiga, aquela pessoa que precisa de líquido para poder empurrar o alimento, aquela pessoa que consome muito açúcar, gorduras hidrogenadas, proteína em excesso, muitas farinhas refinadas, onde tem uma quantidade ínfima de fibra, né? Aquela pessoa que é muito estressada. Então é aí que começa a desbiose. Recomendações de dieta para desbiose, então, é você comer comida de verdade, aquele papo de nutricionista, mas que, gente, cada vez mais tem que fazer sentido para vocês. É porque eu não consegui ler, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre esse artigo. Eu não consegui estudar, mas a gente tem um monte de artigo, e essa semana tem um que está se falando muito dele, sobre a questão de desbiose e a probabilidade de desfecho ruim da doença Covid-19. Então, o quanto é importante a gente tomar rédea da nossa vida, da nossa saúde, e cada vez mais compreender que a alimentação, o estilo de vida, englobando aí a alimentação, ela é algo muito importante mesmo. Então, comer frutas, comer verduras, comer os cereais integrais, as leguminosas, 20% de bateria, vamos que vamos. As leguminosas, gente, são os feijões, eles precisam ser deixados de molho, no mínimo 12 horas, ideal 24 horas, para depois ser cozido, né? Os cereais integrais, arroz integral, os tubérculos com casca, tudo isso tem que fazer parte do seu prato. Montar um pratão ali que tenha verduras, que tenha legumes. Se você tá pensando, se você quer associar estratégias para emagrecimento, comer em etapas, então iniciar a sua refeição com um prato de salada farto, e aí no segundo momento os legumes cozidos, as raízes, a proteína, a leguminosa, né? Então, traduzindo, um prato de alface, tomate, pepino, alho poró, azeite, sementes, comeu aquilo, aí você prepara um outro prato que tenha abobrinha, berinjela, brócolis, couve-flor, sei lá, 3 desse, né? Que tenha uma proteína, um peixe, um frango, que tenha uma salada de grão de bico,
que tenha uma batata doce, um inhame, sei lá, mas é um prato que seria um prato ideal. Como recomendação também pensar em qual é esse local que você está se alimentando. Você se alimenta no trabalho, é muito estressante, é muito corrido, não está mastigando, está tomando água, muito suco, muito guaravita, muito refrigerante. Tudo isso contribui para que você seja disbiótica, para que você tenha uma disbiose intestinal. Prestar atenção nessas distrações, celular, televisão, sons, imagens, né? Cuidar desse ambiente que você vai fazer a sua refeição. Deixa eu ver, porque eu tenho uma colinha aqui na frente, vocês perceberam, né? Também, para remover micro-organismos que podem causar essa disbiose, a gente pode trabalhar com própolis, maravilhoso. Eu já fiz vídeo, falei pra caramba, as pessoas têm dúvidas se pode usar todo dia, pode, deve. Então, própolis, 20 gotinhas lá, pode ser uma vez, de 1 a 3 vezes ao dia. Usar as sementes, semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, gergelim. Usar os temperos frescos, alecrim, orégano, e a gente inclusive falou do chazinho de alecrim para poder aumentar ácido clorídrico e melhorar a digestibilidade proteica, gengibre, tomilho, alho macerado, alicina, alho macerado, cebola, suco de cranberry, principalmente para mulheres que têm questões genitudinárias, mulheres que têm candidíase, que têm infecção de repetição, infecção genital. Suco de cranberry pode ser aquele de caixinha mesmo, aquele lá que tem açúcar e tal, mas fazer o uso diário, né, de 100 ml de suco de cranberry. Poderia ser o suco de maçã também, mas o suco de maçã ele tem um índice glicêmico maior, então eu prefiro o suco de cranberry. Abusar dos chás, né? Fazer com que o chás faça parte da sua rotina. Inclusive eu montei um aqui pra mim e não biquei, porque eu não parei de falar um segundo, né? Tintim. Chá verde. Uso dos chás, reduzir o consumo de cafés, pensar nesses carboidratos aí, gerenciamento da qualidade desses carboidratos, os pseudocereais como amaranto, quinoa, arroz integral, arroz cateto, arroz negro, arroz vermelho, as raízes, batata doce, inhame, cará. As proteínas, rotacionar, né? Cuidado com esse excesso de carne vermelha, então frango, peixe, frango, peixe, peru, carne de porco, enfim. Lembrando que a base dessa saúde é um bom sono, movimentar o corpo, ter uma nutrição adequada, uma hidratação adequada, controlar o estresse e ter boa relação com as pessoas com quem você convive. Eu tô finalizando aqui a minha aula e eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho mesmo, gente. Eu tenho alguns minutinhos. Eu tenho 5, 10 minutos, se vocês quiserem deixar aí algum comentário, ou mesmo me dizer se foi bom, se vocês gostaram, se eu consegui passar o conteúdo para vocês, se vocês conseguiram compreender o quanto é importante pensar nessa saúde intestinal e o quanto que intestino deve ser um órgão-alvo para se trabalhar, né? Porque por conta de todas essas funções que eu consegui, acredito, elencar aí para vocês. Vou tomar um gole do meu chá e vou esperar ver se alguém se manifesta. A minha aula do YouTube caiu, uma pena, né? Mas eu vou.